Porque nunca estivemos tão conectados, porém também nunca estivemos tão sozinhos. Nós estamos em mais um vídeo do canal Deus Igrejados. Eu sou Gustavo Lemos. Eu sou Jonathan Menezes. E nós queremos demais que vocês curtam muito esse vídeo. O nosso objetivo é fazer vídeos sobre assuntos diversos que relacionem vida cotidiana e teologia, espiritualidade, fé, de um jeito prático, de um jeito rápido. E se você quiser se aprofundar mais, em breve nós diremos para você como isso é possível. O John tem livros maravilhosos escritos. Nós temos aí o projeto de fazer palestras, cursos, workshops. O John já fez cursos também. O John é psicanalista, é teólogo. Ele, antes de começar o vídeo, falou: Gustavo, não me enalteça muito, enaltecerei. Tô brincando. Aqui é uma conversa informal. John, estamos numa epidemia silenciosa de solidão. O que você pensa sobre isso? Rápido e direto. Você acha, das pessoas que você convive, que muitas se sentem sozinhas? Olha, Gustavo, eu acho que esse é o relato, pelo menos, né? Eu escuto bastante isso, me sinto muito só. A gente lê constantemente matérias que você me mandou, uma recentemente, inclusive, que estão pautando isso. É um dado da realidade, a questão é o que a gente vai fazer com isso, né? É verdade. Eu me sinto muito sozinho, então aqui é uma conversa, um bate-papo. Mas, claro, irremediavelmente, eu moro sozinho, estou numa cidade que não é a cidade da minha família. Sou uma pessoa homossexual, então já existe uma barreira. Isso não é vitimismo, isso é um fato. Mas eu queria dizer assim, que graças a Deus e muita terapia, a gente vai sobrevivendo. Mas uma das promessas é que as redes sociais nos tornariam mais próximos das pessoas, aparentemente. Mas o que nós estamos vendo é o contrário disso, não é verdade? Você acha que as redes sociais têm algum efeito maléfico, algum efeito negativo no que diz respeito à solidão? Bom, vamos pensar dentro de um contexto recente que a gente viveu, que foi a pandemia, de isolamento social obrigatório. Então, quem vai negar o poder, a importância das redes sociais, da internet, naquele momento? Ninguém nega isso. O quanto as pessoas acabaram experimentando o isolamento, a solidão através do isolamento de uma maneira forçada. Então, a tecnologia nunca é o problema, é quem está por trás dela, é o que a gente faz com ela, no fim das contas, né? E você pode estar conectado com muitas pessoas simultaneamente e desconectado delas e de si mesmo. E você pode estar profundamente só num ambiente e conectado com muitos. A questão é a qualidade dessa conexão, né? Como é que ela se dá na vida e não só na tela. John, tanto a igreja quanto as redes sociais são vitrines de alguma forma, onde coisas são mostradas, coisas são apresentadas. Talvez um dos problemas da rede social é que nós não postamos quando a gente chora, quando a gente tá mal. A gente tende a postar stories no momento de festa, recortes positivos. E aí acaba que quem tá na frente da tela sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde. Na igreja, eu acho que isso não é muito diferente. Por quê? Na maioria das igrejas, a gente vai testemunhar coisas boas. A gente vai com uma roupa bonita. A gente também mostra recortes na igreja, certo? Mas você acha que a igreja também pode ser, assim como as redes sociais, um lugar ruim? Nesse sentido, ela pode trazer malefícios? E uma segunda pergunta que você vai dizer para mim. Qual é o papel da religião para com a solidão? A religião e a fé podem ajudar a pessoa que se sente sozinha? Vamos lá, primeira questão, né? Se pode trazer malefícios? Sim. Sim, o Ambujanra perguntava quem trouxe mais malefícios para a humanidade, os bancos, a religião, os governos políticos, e é sempre difícil dizer o que trouxe mais, né? A religião está no meio, que deveria trazer tanto bem, muitas vezes acaba fazendo mal para as pessoas. Eu gosto de uma expressão que o Henri Nouwen usou num dos livros dele, em que ele fala muito sobre a conversa com a própria alma, em que talvez um dos livros que retratou de maneira mais nua e crua, sabe assim, carne viva, a sua solidão, a sua dor, o seu momento de profunda depressão. Ele fala: a gente precisa de lugares seguros para bater no fundo. E esse lugar seguro pode ser uma amizade, esse lugar seguro pode ser uma relação terapêutica, analítica ou qualquer outra linha da psicologia ou abordagem.
esse lugar seguro para as pessoas baterem no fundo pode ser uma comunidade também. Não é? Qual que era a segunda pergunta mesmo? Acho que você já respondeu, que a igreja pode ajudar as pessoas sendo um lugar seguro. Sim. Mas a questão é que muitas vezes não é. Por que muitas vezes não é? Eu, por exemplo, quantas vezes, gente, eu fui tentar em outras igrejas aí, não tô falando mal, gente, tá? Mas enfim, e eu não podia ser eu mesmo. Por quê? Nunca vou esquecer, no casamento da minha irmã, eu usei uma camisa, tudo bem que, né, gente, convenhamos, mas a camisa era verde, um pouco assim, não, um pouco não, ela não era discreta. E o pastor, depois vários pastores da igreja se reuniram e disseram que onde se viu usar aquela roupa no casamento da minha irmã. Aquilo não era roupa de um homem usar. Então, assim, meu Deus, né? Não preciso comentar muito mais sobre isso. E a gente sabe que isso acontece o tempo todo, né? Uhum. Então, liberdade é importante para a pessoa se sentir segura. Sim. E às vezes a pessoa, ela tá sozinha, não porque não tem pessoas ao redor, isso é um bom adentro, eu não acho? Mas a solidão, porque ela não consegue se expressar, ela não consegue ser ela mesma. E vira uma confusão. Próxima pergunta, e essa mais profunda. Jesus conheceu a solidão? Jesus se sentiu sozinho? O que a gente pode falar da solidão quando a gente olha para Jesus? Eu diria, eu vou usar duas situações para pensar a solidão de Jesus. Jesus estava com os discípulos no Getsemane. Ele estava necessitado de comunhão, necessitado de companhia, e por isso ele sai do grande grupo e vai para um grupo de 3 amigos, Pedro, Tiago e João, né? Os 3 mosqueteiros de Jesus, vamos dizer assim, do seu núcleo mais próximo, e diz: vamos, fiquem aqui comigo, e eles não conseguem ficar, obviamente. A dor, a dimensão da solidão, no sentido de que o que ele tinha para experimentar era algo tão específico e tão só dele que os outros não conseguiram acompanhar, não conseguiram suportar o peso daquele momento. Então ele fica extremamente sozinho e se sente desta maneira, e expressa isso. Que expressão de solidão maior que senão aquela que os evangelistas colocam na boca de Jesus enquanto ele está lá crucificado: Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste? Então é a solidão profunda do ser humano expressa na vida do crucificado. Ao mesmo tempo, né, percebe que a solidão fazia parte da espiritualidade de Jesus, vamos dizer assim. Tem muitos momentos em que ele procura estar só, porque ele sabe que é naquele momento em que ele está só consigo que uma escuta em relação àquilo que ele precisava ser e fazer era necessário. Você acha, então, que existe diferença entre solidão, solitude? Porque antes aqui de nós gravarmos, o John estava comentando que ele gosta de momentos de ficar sozinho. Eu também. Eu moro sozinho e tudo, gente, eu amo o meu cantinho. Mas existem momentos onde dói, onde é clinicamente patológico no meu caso. Por quê? Porque eu literalmente me sinto mal, me afeta, né? E eu aprendi que a palavra afetar vem de afeto. Então, assim, eu sinto falta de afeto e isso pode me gerar uma carência, me tornar vulnerável. Você que está assistindo, você também se percebe nessa situação? A gente está dizendo assim, é claro que em determinado grau, a solitude é importante. A gente não consegue estar cercado de pessoas o tempo todo. A gente precisa sedimentar o que está dentro da gente, se escutar. Mas por um outro lado, a solidão, ela pode machucar, doer. Dizem, inclusive, que um dos maiores medos não é o medo da morte em si, mas uma das principais dores é a dor da solidão. E as pessoas que dizem isso falam que a solidão é como se você se sentisse não pertencente. É como se você estivesse meio numa sensação de flutuação, em que mesmo estando ao lado de pessoas, você não se sente conectada com essas pessoas. Então é como se você estivesse, mas não fosse. Você acha, John, que nós estamos vivendo problemas de pertencimento hoje em dia, inclusive dentro das igrejas? Eu acho que a dificuldade de pertencimento ela está muito ligada às expectativas que nós projetamos na vida comunitária. Tem um texto do Dietrich Bonhoeffer que ele chamou de vida em comunhão, em que ele fala muito disso, né? Das expectativas das pessoas projetadas na comunhão, o que a comunhão pode trazer. Sem dúvida alguma, a comunhão pode trazer muitos benefícios para a vida de uma pessoa, né? Você sentir
que você pertence, que você faz parte, que você é amado, que você é acolhido do jeito que você é, tudo isso é muito fundamental, mas dentro de uma esfera não ideal. A vida real é mais complicada, a comunhão tem uma série de complicações, porque nós somos pessoas, nós nos frustramos, nós erramos, nós vacilamos com o outro esperava uma ligação que não veio, e assim por diante. Isso acontece, né? E essas expectativas, eu diria, elas precisam ser frustradas. A gente precisa aprender a lidar com as frustrações que a comunhão traz. Mas uma coisa me chama a atenção em relação àquilo que você falou anteriormente, da solidão e da solitude. Eu entendo o porquê, a razão didática de você dividir solidão e solitude, inclusive na tradição de espiritualidade cristã. Dizendo que a solitude é isso que a gente cultiva, é a solidão que a gente cultiva, e a solidão é esse sentimento negativo que a gente experimenta na pele e quer se livrar dele. Na prática, porém, Gustavo, eu fico pensando, será que dá para separar a alegria da dor da solidão? A alegria da solidão, da dor da solidão? Num ser humano encarnado que experimenta diferentes sentimentos ao longo de um dia, será que tem esse lugar ideal em agora é solitude, agora é solidão? Então, assim, esse meu sentimento em relação a esse didatismo, que eu entendo qual é a razão, né, de ser, de você dizer solitude é isso aqui, solidão é aquilo ali, mas na prática eles estão muito mais misturados do que a gente imagina, não estão, não? Total. Ele acabou de falar, a gente tá, antes de começar o vídeo de novo, estávamos numa conversa muito profunda, né, sobre isso. Nós, o John é professor há décadas, eu também sou, e com professores a gente tem esse hábito reflexivo constante de a gente ficar se questionando, né, de sermos céticos e, acima de tudo, didáticos. Nós queremos que exista uma progressão do conhecimento e que ele faça sentido para quem nos escuta. E o que o John acabou de falar é a mais pura verdade, né? A gente está criando palavras para diferenciar coisas. Por quê? Mesma coisa da ansiedade. Vou fazer um parêntese aqui. A ansiedade é fundamental para o ser humano. Não tem como a gente viver sem ansiedade. Não fosse a ansiedade, nós não teríamos sobrevivido como espécie, né? A gente precisava correr do perigo, correr do leão. O coração tem que acelerar, a gente não consegue ficar linear o tempo todo. No entanto, existe uma ansiedade que é patológica, em que ela fere, e é difícil a gente saber onde que tá isso, quando começa, quando termina. Sim. Às vezes, quando a gente percebe, tanto no caso da ansiedade quanto no caso da solidão, nós já fomos muito afetados negativamente. Então, eu diria que talvez a melhor observação o John falou uma palavra aqui que é importante, que é comunhão. A gente consegue ter momentos de solidão e de comunhão? Né? Ou sempre eu tô me sentindo mal, sempre eu me sinto sozinho, e aí começa um processo, que eu não sei se eu tô certo aqui na palavra, mas é de despersonalização. A gente começa a se desumanizar. Nós começamos a nos tornar apáticos. E o nível máximo, no meu entendimento de solidão, a vida perde o sentido. Porque se eu sou sozinho, se eu não pertenço a nada, se eu não identifico o propósito, para que continuar? E talvez esse vídeo fale com você. O nosso objetivo é que vocês comentem, que vocês nos ajudem nesse sentido. Você acha que pode acontecer, John, de uma pessoa chegar ao nível de perder a alegria de viver, mesmo assim? Por causa da solidão? Eu acho, porque aqui está atrelada a alegria de viver. Acho que essa é uma coisa. Aqui normalmente está atrelada a sua alegria de viver, você que está aí nos assistindo. De onde é que ela vem? Qual que é a fonte? É interessante aquele filme, né, o Divertidamente, porque ele brinca com a ideia de que todas essas emoções, medo, ansiedade, vergonha, sei lá, você poderia colocar várias ali, a tristeza, né? Tem uma dança no primeiro filme entre a alegria e a tristeza. Não sei se você assistiu esse filme. É muito interessante, né? Assim, parece um filme de criança e é divertido para a criançada, inclusive. Os meus filhos assistem, gostam, porque eles são pequenos aprendizes de ser humano, aprendizes de lidar com essas emoções que os habitam. Então, assim, como que essas emoções elas dançam, né, dentro da gente. Mas uma coisa que me parece muito legal no filme, em relação à alegria, é que a alegria está no princípio. Não é isso? No princípio era alegria. Poderia dizer que o filme cria esse versículo para nós. E a alegria vai precisando dar espaço para outras emoções que vão chegando também. E ela está ali.
né? E ela vai se percebendo atrelada a pessoas, a circunstâncias, a momentos. E aí, o que é fonte de alegria para você? O que abastece você tanto interiormente que te dá alegria de viver? Uma dessas coisas, sem dúvida alguma, é a relação com pessoas. Se eu tô brigado com a minha esposa de um jeito muito importante, eu não tenho a mesma paz para trabalhar, eu não tenho a mesma paz para vir aqui gravar vídeo com você. Então, e a gente é atravessado por isso, né? Amei que o John citou Divertidamente, porque como é fácil explicar isso à luz de Divertidamente, né? Um filme extremamente denso no seu conteúdo científico, inclusive ele é baseado em diversos estudos, mas que traz de uma forma alegórica, né? E aí, conforme a idade vai avançando no Divertidamente, a gente vai vendo que algumas emoções vão tomando mais conta da central de controle e outras e elas vão lutando, mas o quanto é importante esse equilíbrio, né? E o como cada fase da vida realmente, e conosco assim, né? Tem fases que a gente tá mais ansioso, tem fases que a gente tá mais com medo, tem fases que a gente tá mais alegre, mais triste, mas como é importante a gente não entrar numa monotonia constante que, infelizmente, acaba se tornando patológica. Me permita compartilhar uma experiência, né? Que tem algumas coisas. Tem no livro Sobreviver, do Ed Renekiewicz, em que ele está falando sobre a solidão. E depois a gente pode ler um trecho, esse trecho que eu estou te falando, e colocar num teaser, quem sabe aí, da vida, né? Para o nosso leitor saber diretamente da fonte. Mas em que ele diz que há estações em que a nossa alma ela caminha sozinha. Por mais que você queira compartilhar com as outras pessoas aquilo, ninguém nunca vai poder entender o que está se passando no seu interior. Não é compartilhável, né? Você pode até tentar, o outro pode até tentar ser empático, mas não é compartilhável. E isso não é necessariamente algo ruim, né? Algo que é com que a gente pode aprender a conviver também, né? Ontem comentei pra ele que quando eu faço cardio, eu geralmente vou ouvindo coisas. Ontem foi dia de estoicismo, que eu amo, e fala-se muito no estoicismo que ser uma boa pessoa não é necessariamente fazer o bem, mas a intenção de fazê-lo. E eu achei isso bacana, porque ser empático é uma utopia, porque a gente não consegue estar no lugar do outro, né? Mas é a intenção de fazê-lo, no meu entendimento. Então, assim, eu tento ao máximo, mas de fato existem momentos, existem situações que vai ser sozinho. Quero só terminar aqui esse vídeo, nós estamos terminando. Então, pedir para você, por favor, para nós é muito importante o seu comentário, o seu compartilhamento, que você se inscreva. Nós queremos que este assunto alcance mais pessoas, nós queremos expandir essa conversa. Então, siga-nos aqui e nos ajude na divulgação em todas as nossas redes. Mas para terminar, eu queria dizer que a Bíblia tem algumas verdades absolutas, né? Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Enfim, tem vários versículos em que Jesus nos dá comandos para não fazermos algumas coisas, e em contrapartida ele nos dá garantias de que está conosco, de que nos ama, de que nós vencemos o mundo. Enfim, vocês lembram de diversos versículos aí. Eu queria dizer, John, para quem está nos ouvindo, como tornar isso tangível? Porque às vezes a pessoa se sente tão sozinha que ela sabe que ela é amada intelectualmente, mas ela não se sente amada. Ela viu que Deus diz que está com ela, mas ela não sente a presença de Deus. Eu sei que esse negócio do sentir é difícil, é individual e perigoso. Mas para finalizar, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Depois que a gente se torna adulto, é meio que um caminho complicado de fazer, né? Porque ou você recebeu um abraço, um amor e um cuidado suficientemente bons no começo, e ainda assim muito de falta, de ausência, de solidão vai te acompanhar, porque você é ser humano, e o ser humano é também movido pela falta, mas o lance a gente vai ter que correr atrás. Em algum momento, essa criança que ficou lá de boca aberta, que ficou esperando um abraço e não recebeu, alguma coisa desse tipo, ela vai precisar receber. E talvez você seja a pessoa que vai precisar fazer isso em relação à sua própria criança. Em relação a esses sentimentos, como a ansiedade, por exemplo. Um exemplo que eu ia dar e acabei esquecendo, Gustavo, é que ontem
eu percebi, tinha algo latente ali, eu não tinha dado o nome de ansiedade ainda. Às vezes a coisa está latente, ou seja, está aqui, está presente, está pulsando, mas você não deu o nome ainda. O que eu fui fazer? Uma coisa muito prática. Eu escrevi. Eu escrevi não assim, estou escrevendo um artigo para algum lugar, escrevi uma parte do capítulo do meu livro. Não, escrevi nas notas do meu celular o que eu estava sentindo. Como se lidando com um interlocutor, um outro, que vai ler aquilo, no caso, era eu mesmo. E eu comecei a escrever, e no fim, quando eu li aquilo que eu escrevi e comecei a reagir às minhas perguntas, eu percebia que eu estava, de alguma maneira, ansioso, e ao escrever, eu dei lugar, palco, escuta para minha ansiedade. E a gente pode fazer isso em várias instâncias, conversando com um amigo, num processo terapêutico, e especialmente quando a gente está essencialmente só, o papel pode ser isso. Muitas pessoas fazem isso com a inteligência artificial hoje em dia, e tem todas as questões que eventualmente num outro vídeo a gente pode discutir, inclusive o lugar disso no mundo de hoje. Como que a inteligência artificial está preenchendo esse espaço em que a solidão está pulsando, né? Mas é como se naquele momento eu tivesse dado um acolhimento para algo que eu não conseguia dar nem nome. E não foi ninguém externo que veio, porque não tinha ninguém que poderia fazer isso ali naquele momento. Colocar no papel, dar nome, foi fundamental para eu me sentir bem depois, sem que eu tivesse feito para isso. Foi uma consequência não premeditada e foi muito bom. Que bacana. Fica a dica, eu também gosto de fazer isso. E é importante a gente entender que a gente enxerga melhor uma coisa quando a gente toma uma certa distância, né? Talvez escrever seja a gente conseguir se olhar para conseguir dar o nome do que está acontecendo. E às vezes a oração, inclusive, pode ser... A escrita pode ser uma oração. Você fala assim, mais ou menos como o apóstolo Paulo em Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? As palavras me faltam. Muitas vezes as palavras nos faltam. E uma coisa muito interessante que ele fala que a oração está implicada ali é que o Espírito expressa aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, em gemidos inexprimíveis. Porque a gente não está exprimindo nada, a gente não consegue, as palavras não saem. Às vezes as palavras que não saem numa oração de uma forma falada, não significa que a oração não está acontecendo. No silêncio ela pode estar acontecendo, o coração pode estar falando muita coisa, os pensamentos estão ali, e o Eterno está presente e escuta tudo. Mas às vezes aquilo que você não consegue dizer verbalmente, com um papel e caneta na mão sai alguma coisa. Né? Então a gente pode diversificar os nossos meios de expressar a nossa solidão. E para a gente caminhar para o final, eu vou resgatar a pergunta inicial lá, né? Por que a gente tem tanta tecnologia e ainda assim se sente tão desconectado do real? É um assunto denso, nosso objetivo aqui não é esmiuçar detalhadamente, mas eu quero concluir dizendo o seguinte, para você, talvez você foi decepcionado por uma igreja, por uma religião, por não só culpando a religião, talvez a gente crie expectativas de fato, mas muitas religiões sim têm sistemas, mecanismos que acabam, assim como as redes sociais, não permitindo que sejamos nós mesmos e nos deixando cada vez mais sozinhos. E no pior dos cenários, tentando nos forçar a ser quem não somos. E aí esse processo de despersonalização é pior. Mas a questão que eu quero dizer é, na falta de um abraço, seja esse abraço. Eu acho bonito a gente terminar o vídeo pensando que nós, independente de pertencermos a uma igreja, se cremos em Cristo, a gente entende que somos corpo desse Cristo. Isso é bonito, né? Quando eu comecei a entender que esse abraço de Deus, esse eis que estou convosco, não é só a figura mitológica, talvez, daquele Deus distante, mas literalmente o abraço de alguém que é corpo do meu lado, isso faz sentido, né? Porque talvez o John falou de escrever, e eu concordo super, mas às vezes eu quero só um abraço, eu não consigo nem falar, é inexprimível mesmo. Mas tudo que eu preciso é um abraço, é saber que tem alguém comigo. Então, seja essa pessoa. Porque provavelmente se você for essa pessoa na vida de alguém, e provavelmente você conheça alguém que seja sozinho, se sinta sozinho, talvez essa pessoa irremediavelmente também devolva, né? A gente sabe que a conexão é muito importante. A gente sabe que somos seres gregários, né? A história vai falar que o ser humano ele tem essa convivência social como parte da sua subsistência.
Eu acho que a gente pode também, Gustavo, se me permite uma parte, transformar essa ânsia pelo abraço que a gente sente. Você fala, eu não quero nada, eu não quero palavra, eu só precisava de alguém que me abraçasse agora. Isso pode se transformar em algo, uma sensibilidade também. Porque em certas circunstâncias, especialmente de sofrimento do outro, a gente sente isso. Assim como você não tem palavras para dizer nas orações, em algumas orações, em alguns momentos de oração, você também não tem palavras para dizer para aquela pessoa, porque a dor dela é inestimável, ela não tem tamanho e você não consegue compreender. E às vezes a única coisa que ela está precisando é o que você precisava naquele momento. É só um abraço, é só alguém do lado, é só alguém chegando aqui. Não é nem abraço às vezes, é chegando aqui e tá perto. Não é? Então é transformar, é estar atento o suficiente nesses momentos em que você se sente muito só. E qual é a carência humana aqui? Qual é a questão humana que está me pegando aqui? Como que eu posso proporcionar isso para outras pessoas também? Talvez a gente esteja procurando coisas complexas e elas sejam, abre aspas, mais simples do que parece, né? Talvez a gente precisa desligar um pouquinho a tela e, de novo, não que a gente esteja aqui hiperproblematizando a tela em si, mas muitas vezes, nesse afã, isso se tornou um vício e nos tirou do contato que é importante. Como nós falamos das emoções, que todas têm a sua importância, talvez a gente precise aprender o equilíbrio em todas as áreas da vida. E saber que a rede social é importante, o mundo não vai regredir disso, pelo menos eu imagino que ele será cada vez digital mais para comprar, para tudo, mas a gente não pode perder o contato com as pessoas, pelo menos eu acredito que isso é importante, né? Porque é, como eu disse, parte constituinte, inclusive, da nossa biologia. A gente precisa. E biologicamente, isso não vem do celular. Biologicamente, isso vem do corpo a corpo. Estar presente, sentir-se, estar ali ao lado da pessoa. Tem vários estudos, inclusive, que mostram que dormir perto, pegar o contato físico alivia a ansiedade e tudo mais. Então, é isso, galera. O nosso objetivo aqui é seja presente, esteja presente, né? E estando presente, talvez a gente sinta que Deus está presente também. Porque esse abraço de Cristo pode ser tangível e materializado pelo meu e pelo seu abraço. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Nós queremos postar muitos outros conteúdos. E nós agradecemos a sua participação. E mais uma vez pedimos, comente, compartilhe, nos ajude. John, despeça-se e termine o nosso vídeo com todo o seu glamour. Quem tá vindo aí, Gustavo? Quem tá vindo aí? Um abraço, obrigado. Gente, eu contar, é que eu fiz um jingle e ele tá tirando onda com a minha cara do meu jingle. Vou deixar aqui, ó, visitem lá, Mentor Gustavo Lemos no Instagram e vejam o jingle, fica a dica. Você achou muito cafona? Não responda, beijo pra todos e até o próximo vídeo.